A primeira coisa que você precisa entender é que é tudo dentro antes de ser fora. O que isso significa, né? É que se você está nesse vídeo, significa que você deseja a mudança, deseja que algo se transforme na sua vida. Só que esse desejo de mudança ele tem que ser interno. Não pode ser porque alguém disse para você que tal coisa era melhor, que você deveria ser mais ambicioso, que você deveria querer mais. O primeiro passo é você entender isso, que é dentro primeiro, né? E quando você tem essa percepção, a verdade é que isso ajuda você a habitar o mundo, né? Porque se você reconhece que tem que partir de você, você também reconhece que tem que partir do outro. E aí, nisso, você também vai para uma movimentação mais sábia, né, mais madura, de também não querer impor o que é verdade para você ao outro. Então você começa a aceitar também a realidade do outro, como o outro deseja viver a vida, tá? Isso é a primeira coisa, e isso é uma regra de convivência que vai fazer com que você tenha menos estresse, tá? Porque quando a gente entende que é tudo dentro e de fora, também leva a gente essa percepção do que a gente tem controle na nossa vida, né? Quando a gente foca naquilo que a gente controla, a gente pega o nosso poder de volta. Quando a gente foca naquilo que a gente não controla, a gente se sente impotente, a gente se sente frágil, né? Isso dá uma sensação de fraqueza na gente. Por isso que é tão importante você ter essa percepção também, deixa o outro ser o outro e se permita ser você, tá? Isso é muito importante para a gente começar. E aí, nesse desdobramento, né, de dentro para fora, você vai perceber que a sua vida, ela acontece a partir de você. A sua vida não acontece com você, né? Ela acontece a partir de você. E para você ter mais clareza, eu vou te dar um exemplo, né, de como isso funciona. É como se você estivesse dirigindo um carro, tá? A sua vida, você está lá dirigindo o seu carro. Você está no volante, você não é passageiro, não tem alguém dirigindo o carro por você, você dirige o carro. Fique muito claro isso, tá? A segunda coisa que você percebe é que você não é um engenheiro, você não é o gari, você não é o paisagista, você não vai sair do carro para mudar a rua onde você dirige, tá? Vamos lá, você vai pegar a metáfora. Então, na sua vida, você está aqui dirigindo nessa grande highway da vida. Você não vai fazer nenhuma alteração na rua, mas você pode virar o volante e dirigir para outro lugar. Ou seja, não está gostando da rua, não está gostando do bairro, não está gostando dessa cidade, você tem como pilotar o seu carro para outro lugar. O que isso se assemelha, né? Que metáfora é essa? Você não pode mudar a realidade que é co-criada coletivamente. Ou seja, estamos num planeta em que tem destruição, tem violência, tem corrupção, tem injustiça. Nós habitamos e coexistimos nesse espaço que é coletivamente, né, criado. A nossa sociedade é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente ser a mudança que a gente quer ver no mundo. A nossa sociedade, ela vai ser um espelho de toda a coletividade, de tudo que existe. E a gente tem sorte de ser de tudo. Por quê? Porque nesse tudo está incluído, por exemplo, os animais, as plantas, os fungos. E é isso que faz, na verdade, não ser tão ruim a realidade. Porque esses outros seres que têm consciências mais expandidas estão mais conectados com a essência, né, da realidade, do universo, da fonte. Eles ancoram a gente. Eu tô aqui num lugar de natureza, né? E fica muito claro quando você para observar o quanto os outros animais, diferente dos humanos, né? A gente aqui, nessa realidade, a gente está humano, né? Nós não somos humanos, nós estamos humanos nessa existência específica. E a gente vê que essas outras consciências, né, que estão vivendo como animais aqui agora, como muitas vezes eles estão muito mais ancorados, né? E eles estão dando suporte pra gente. Se você tem a experiência de você ter um gatinho, um cachorro, enfim, um animalzinho, você percebe o quanto eles normalmente estão alinhados, né? Se eles não estiverem traumatizados, obviamente, alinhados com amor. E eles vão te amar incondicionalmente, coisa que muitos humanos não conseguem fazer nesse tempo e espaço porque esqueceram, né, de quem são, esqueceram de quem os outros são e esqueceram a essência da vida, que é o amor, né?
Então, a gente não pode alterar a rua onde o carro anda, mas você pode mudar a rua. E aí a gente entende como esse mundo que a gente habita hoje, ele é vasto, em que você vai ver lugares de extrema pobreza e lugares de extrema riqueza, lugares com pessoas que não necessariamente elas têm poder aquisitivo, mas elas são muito honestas, e lugares em que as pessoas são muito desonestas. Então você vai ter todo tipo de consciência possível coexistindo, né, nesse planeta. E aí você consegue ter o entendimento profundo de aceitar a realidade coletiva como ela é, de não ficar criando animosidade com essa realidade. Muito do que você experimenta na sua vida, como eu disse, é dentro antes de fora. O conflito vai estar dentro. A violência ela vai estar dentro, porque a gente tem ali uma ressonância harmônica, né? A gente tem ali o que muita gente vai chamar de lei da correspondência, outros vão chamar de lei da atração, mas a gente tem uma correspondência vibracional com tudo que acontece com a gente. Então, lembra, dentro antes de fora. A violência que a gente experimenta no nosso coletivo, no nosso dia a dia, se isso vai resvalar na gente ou não, vai estar diretamente relacionado. Oi, Nina. Tudo bom? Curiosidade de doguinho. Apenas uma criaturinha fofa do Senhor, uma cachorrinha que veio aqui agora. E dentro dessas várias ruas, né, cidades e tal, egrégoras que você coexiste, né, e que você tá nesse volante da sua vida, você percebe que existem também bolhas de realidade, né? E essa bolha de realidade é o que altera tudo. Em que, por exemplo, você está numa cidade que o mundo considera muito perigosa e você nunca teve nenhuma experiência perigosa na sua vida, vamos dizer assim. Exemplo, estou no Rio de Janeiro. Aí todo mundo é assaltado, todo mundo já foi assaltado. E tem várias pessoas que nunca foram assaltadas. E não é porque elas andam em lugares específicos ou em ruas específicas. É realmente um padrão vibracional. Lembra, tudo dentro antes de ser fora. Então quando a gente experimenta as coisas, a diversidade da vida, é porque também a gente entrou em algum nível, conscientemente ou inconscientemente, a gente entrou naquela frequência. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. O segundo ponto que eu vou te falar pode ser que seja um pouco desafiador para você. E tá tudo bem, porque para mim foi muito desafiador. Eu levei muito tempo para entender isso. Então, convido você a gente fazer um exercício de expansão de consciência aqui, né? Para que você tenha menos resistência ao que eu vou dizer na sequência, tá? Então, relaxa seu corpo. Relaxa seu corpo. Se você tiver como, dá uma soltadinha. Não sei se você está assistindo esse vídeo aonde, né? Às vezes não tem como, mas dá uma soltadinha assim de boa. Solta um pouco a mão, solta o ombro, né? Solta o pescoço um pouquinho. Do jeito que você conseguir, não precisa ser uma coisa muito, né? Ostensiva. E vamos respirar um pouquinho? Vamos lá? Vai ser bem simples. Joga o ar para dentro, né? Puxa o ar, segura um pouquinho o ar dentro do seu pulmão, solta o ar, né, do seu pulmão e mantém o pulmão um pouquinho vazio por alguns segundos. Vou te conduzir, tá? Vamos lá. Uma respiração simples. Inspirou, segura, solta, segura. Puxa de novo. Segura, solta, segura. De novo. Inspirou. Segura. Solta. Segura. Sente prana entrando em você. Sente a energia do fluxo da vida, da consciência que está no ar, né? Fluindo através de suas narinas, do seu pulmão. Sente o ar. Vai, puxa. Toma consciência. Solta. Inspira de novo. Segura. Expira. Segura. Vai respirando e relaxa o seu corpo. Quanto mais você respira, mais você relaxa.
o estado de relaxamento, ele é importante para a compreensão das coisas. Leva isso para sua vida. Quando você não estiver entendendo alguma coisa, respira. A nossa respiração é literalmente a gente entrando em contato com a consciência de tudo que é. Não existe um nada. Até o ar que você respira é Deus, fluindo através do seu corpo. Quando você não entender algo, quando estiver difícil de entender alguma coisa, respira profundamente. Permite que o seu corpo relaxe. Quando a gente está num estado de luta ou fuga, a gente tem mais dificuldade de entender as coisas. Então, quando você não estiver vendo saída nas coisas, respira. E é justamente sobre isso que é o segundo ponto que eu vou falar aqui. A segunda coisa que você tem que entender para a gente poder seguir nesse vídeo é que você tem escolha. Hoje, a vida como ela é, né, o sistema de crença coletivo, a nossa cultura, muitas vezes, a própria Matrix, né, o programa em si, ele educa a gente como se a gente não tivesse escolha, como se a gente não tivesse poder de decisão, como se a gente não tivesse o poder de transformação, né? Eu, particularmente, vivi por muitos anos acreditando que eu não tinha escolha. Até o ápice, né, de um movimento na minha vida em que eu tinha um trabalho e estava tudo certo, eu tinha acabado de me mudar e tal, estava feliz, e eu fui demitido. Logo depois que eu mudei, ou seja, tipo, eu mudei para um padrão de vida, né, mais caro, e logo perdi meu trabalho. E aí comecei a ter dilemas, né, preocupações aí financeiras e tal na minha vida. E eu consegui um outro emprego. Só que o problema é que esse trabalho, ele me desgastava muito, né? A gente tem uma coisa sobre isso que é, a gente é muito aparelhado, tá? Por isso que você consegue olhar para pessoas e pensar assim, caraca, eu nunca conseguiria ter esta profissão específica, né? Porque a gente tem um aparelho realmente, nós temos dons, nós temos um corpo físico projetado para determinadas coisas, né? A gente vem aparelhado. Por mais que nós, como essencialmente somos Deus, né, em ação aqui, você é Deus, eu sou Deus, tudo isso que acontece, que todos os seres são Deus, né? Tudo é Deus. Por mais que a gente tenha esse potencial de ser tudo, porque somos Deus e a gente consegue desbloquear na nossa vida qualquer coisa que a gente queira, a gente tem situações de vida, caminhos que têm mais magnetismo, né? E isso está correlacionado diretamente à nossa aparelhagem natural, as coisas que você gosta de fazer, as coisas que você é bom fazer naturalmente, né? E muitos de nós, por conta da vida que levam e daquilo que a gente vai sendo imposto pra gente, a gente vai acreditando naquilo, muitas vezes a gente até esquece o que a gente gosta de fazer e naquilo que a gente é bom, né? Isso é absurdo pra caramba, mas isso acontece com a maior parte de nós, inclusive. Mas nisso que a gente é aparelhado, né, pra fazer aquilo que a gente vem fazer, eu fui para um trabalho que eu não tinha os aparelhos internos, né? Eu sou bom em um monte de coisa que me permitiu até ter um bom rendimento nesse trabalho, mas eu não tinha outras habilidades que esse trabalho exigia. E aí nisso, isso foi me adoecendo, né? Foi me adoecendo a nível psíquico e emocional. E eu fui tendo sintomas realmente de depressão, sintomas de burnout, sintomas ali, né, de ideação, né, de ideação de fazer o oposto de viver, se foi que você me entende, né? Eu comecei a ter pensamentos muito ruins. Só que eu era a única pessoa fazendo dinheiro na minha casa. Então eu entendia que eu não tinha escolha. Na minha cabeça, no meu sistema de crença, eu não tinha escolha, eu tinha que estar naquele trabalho, porque a minha família dependia de mim, eu tinha que fazer isso, e era minha obrigação. E tudo é padrão frequencial. Se você realmente acredita numa coisa, de novo, é dentro, fora vai representar o que você acredita por dentro. Então, eu acreditava naquilo, aí realmente não apareceu outro trabalho, eu não vi escolha realmente, né? E aí, o que aconteceu? Meu eu superior, né, que é muito sábio, mais do que o meu ego da Terra, que era o meu ego da Terra que estava tendo essa percepção de que eu não tinha escolha, falou assim, balela, solta. E aí nisso o que aconteceu? Eu entendi que ou eu saía desse trabalho ou eu não ia conseguir sobreviver, literalmente. Eu não ia conseguir me manter vivo, porque eu só via duas escolhas. Né? Ou sair desse trabalho. E aí nisso, né, eu entendi, cara,
não consigo mais ficar nesse trabalho, eu pedi demissão. E isso que eu pedi demissão foi uma coisa assim, desesperadora de tipo, caraca, tá, e aí, a gente vai ter dinheiro como pra fazer as coisas, né? E a gente passou por privação e tiveram momentos ruins, né, financeiros ali naquele período. A gente teve, né, questões ali de adquirir dívida, enfim, né, coisas que acontecem, né, e são comuns, infelizmente, por conta do sistema de crença cultural até que a gente tem, né, aqui. O próprio sistema, ele também, né, vai conduzindo a gente também para fazer escolhas ruins e ter crenças ruins sobre dinheiro, sobre trabalho e etc. E a gente vai comprando. O problema todo não é o sistema fazer isso, né? O problema todo é que a gente compra isso como verdade. E quando a gente remodela o que a gente acredita, e aí a gente vai fazendo um movimento, né, que te dizem de a gente sair da Matrix, né? Que a gente vai entendendo de tipo, cara, não precisa ser desse jeito, pode ser diferente, a gente pode fazer de outra forma. Enfim, a gente vai remodelando nosso sistema de crença, né? E aí nisso, o que aconteceu foi, minha esposa conseguiu outro trabalho, depois eu consegui um outro trabalho que me fazia bem, que era saudável pra mim, e tudo deu certo. Então assim, naquele momento eu não vi minha escolha. Só que as escolhas estavam ali, as opções estavam ali, só que eu não conseguia ver. Tinham milhares de possibilidades e foram essas possibilidades que fizeram com que a gente tenha passado por um momento, uma fase zoada, né? Ali nessa transição de um trabalho para o outro, mas com que tudo no final das contas tenha dado certo. E às vezes é só isso que você precisa. Você precisa entender que você tem opção. Aí, obviamente, mas eu não posso, por exemplo, eu odeio o meu trabalho. Se você tiver o mesmo exemplo que o meu, odeio meu trabalho, odeio meu chefe, não quero mais viver na casa da minha família. Enfim, qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida que você sinta que você não tem opção. Eu não quero que você ache que é o tudo ou nada no curto prazo. Por quê? Porque também para eu poder fazer a movimentação que eu fiz, eu levei tempo. Não foi uma coisa do dia pra noite, entende? Para as coisas voltarem para o eixo, levaram alguns meses. O ponto todo é você levar em consideração que existem muitas opções, que você tem outras coisas, outros caminhos que você pode fazer. Mas minha família depende de mim, eu tenho filhos, eu não posso simplesmente abandonar meu trabalho, eu não posso simplesmente, enfim, virar as costas, por exemplo, sei lá, eu tenho uma mãe doente, eu preciso cuidar dela, por mais que seja difícil, preciso fazer isso ou aquilo. Primeiro, eu acredito que quando alguém fala pra você que você tem opção, né, você tem escolha, você tem que levar muito em consideração que a pessoa nunca tá falando pra você contra os seus valores, tá? Porque às vezes na sua mente você tá vendo que assim, que você só tem duas opções: abandonar, por exemplo, abandonar seus filhos e foda-se, deixar eles passarem fome, privação e etc, ou continuar o trabalho zoado. Então, obviamente, por conta dos seus valores, porque você é uma boa pessoa, você não vai fazer mal para as pessoas que dependem de você. É claro, né? Mas aí, quando a gente fala pra você, qualquer pessoa, né, vira pra você, assim como falaram pra mim várias vezes, que a gente tem escolha, que a gente tem opção, que você pode escolher diferente. A gente não tá falando nunca pra você ir contra os seus valores, até porque, não sei se você conhece o meu canal, me conhece meu trabalho, inclusive não sei se você sabe meu nome, mas meu nome é Aleph Diniz. E aqui eu falo, né, nesse canal eu falo sobre autolealdade, né? E inclusive se você não está inscrito aqui, aproveita para se inscrever, né, que eu sempre lanço novos vídeos sobre expansão de consciência, sobre ser, né, leal a si mesmo, né, que isso é o cerne do que eu falo aqui. E aí o ponto todo é que, quando eu falo de autolealdade, uma das coisas mais importantes dentro de autolealdade são os seus valores. É aquilo em que você acredita e aquilo que você valoriza. E sobre você realmente refinar os seus valores, entender o que isso significa de fato para você. Quais são os valores que às vezes você tem hoje que eles nem funcionam para você, que eles nem são da sua essência divina, que eles vêm de um lugar de ego, um lugar que foi educado, foi ensinado, né? Você foi educado, né, e você comprou isso como verdade, de valorizar coisas que não fazem bem para você, né? Então a autolealdade é um lugar para você realmente ser leal a si mesmo, na sua essência divina, não ao seu ego, mas à sua essência divina, de você realmente entender o que mais faz sentido para você, né? Então assim, nunca a ideia de ter escolha, de tomar decisões melhores para sua vida vai ser violar seus valores.
Não é sobre isso. Então, se você tem os seus filhos para criar, eu não vou falar para você abandonar seus filhos e deixar eles passarem por privação. E esse tipo de trauma, ele é muito... dependendo até especialmente da idade, né? Quanto mais novo, mais jovem a pessoa é, depois que começa a ter algum nível de consciência, né? Também se for muito bebezinho, a pessoa talvez... ela vai absorver o corpo dela, as células dela vão absorver aquela frequência, mas ela não vai ter uma recordação muito nítida daquilo, né? Não que isso não vai ficar instalado, porque a gente tem crença limitante que é instalada na gente até na fase uterina, tá? Então não é sobre isso, né? Disso que se trata. Mas é sobre, realmente, a gente, quanto menos consciência e menos autonomia a gente tem também, isso pode ser um trauma mais forte. Então eu não tô falando pra você fazer mal, né, pras pessoas, ou enfim, pra si mesmo, né, porque nem precisa ter uma outra pessoa dependente de você, simplesmente você mora sozinho, você não tem como simplesmente, enfim, ser despejado do seu apartamento, ou deixar cortarem a sua luz, ou qualquer coisa. Tô falando de coisas materiais, porque normalmente, quando uma pessoa vem e clica nesse vídeo, normalmente, de mudança de realidade, normalmente ela tá falando, são coisas materiais, né? Mas não que sejam, porque às vezes a sua mudança de realidade, você quer ter uma consciência expandida espiritualmente. Às vezes é uma questão realmente emocional, você tá passando por um momento muito difícil da sua vida. Um luto, um término, um divórcio, sei lá, você não conseguiu passar no Enem, que foi o exemplo de uma moça que estava passando por aqui, que eu ouvi a história dela. Não importa realmente o que aconteceu ou o que você queira mudar na sua vida, né? O ponto todo é que você tem como mudar isso, você tem a possibilidade de mudar, é possível mudar e você tem como escolher diferente. Então assim, hoje não tem como então você mudar de trabalho, hoje não tem como você mudar de bairro, hoje não tem como você fazer algo que você quer muito fazer, ou sei lá, você está lutando contra uma obesidade, por exemplo, né? Você está tentando viver, né, com um corpo mais saudável, etc. Você está lutando contra um câncer, vamos dizer assim. Primeiro é você parar também desse pensamento de estar lutando contra, tá? Porque, de novo, entra naquela coisa, a gente não tem que entrar em conflito com a vida. Não pode entrar em conflito com a realidade como ela se apresenta, tá? Você vai escolher melhor a partir de um padrão frequencial, né? Como eu falei, a gente atrai de acordo com aquilo que a gente vibra. Então você não tem que gerar oposição a algo, né, para as coisas acontecerem. Você tem que fluir, né? O barco, o navio, ele tem ali a vela, né? Quando você abre a vela, você vai deixando o vento te conduzir. Você tem ali qual é o nome daquilo? É leme, né? Você tem o leme, você vai fazer com que o barco vire, mas você permite que o vento te conduza, né? Porque o outro jeito de fazer isso é gerar esforço, né? Remando. Você não precisa se esforçar para ter as coisas que você quer. Você só precisa fluir. Você precisa parar de criar resistência à mudança, resistência ao que você quer. O problema é que você ainda não aprendeu, né, a sintonizar. Então vamos para a próxima camada disso. O que você atrai? Você atrai aquilo que você vibra, né? Como é dentro, é fora. Só que o que vai definir esse padrão de vibração, né? Todas as emoções, elas têm padrões de vibração. Todos os seus pensamentos, tudo que você acredita, tudo que você faz. Então, vamos lá. São 5 extensões aqui dessa vibração, né? O que você acredita, as suas crenças, o que você pensa, seus pensamentos, o que você sente, suas emoções, o que você faz, suas ações. E tem mais um, que é o seguinte, aquilo que você é. Aquilo que você é em essência. E justamente o que você é em essência que segura a sua vida. Porque assim, podia acontecer muito mais merda. Mas por você ser essencialmente um ser divino, essencialmente puro amor, essencialmente parte de Deus, Deus em ação, Deus materializado, manifestado aqui, não dá mais merda. Por quê? Porque a essência de tudo que é amor. Então poderia ser muito pior, vai por mim, poderia ser muito pior. Dentro de tudo de ruim que já aconteceu com você, saiba que você teve muita benevolência no seu caminho. Saiba que você foi sempre muito amado. É que a gente esquece o quanto a gente é amado. E talvez você não
Enfim, talvez o que eu tô falando pra você, você nem consiga abstrair e absorver, mas é importante que eu diga, você é profundamente amado. Você nem percebe, mas você é profundamente amado por você mesmo, porque você é Deus. Mas vamos voltar aqui pro tema principal, né? O ponto todo é que tem tanto lixo nessas 4 esferas do que você acredita, do que você pensa, do que você sente, do que você faz, que o seu ser, que é o que tem maior potencial, que é realmente quando você vai pro poder absoluto do que você é, né? Tem tanto lixo aqui e você acredita tanto no seu ego humano, na sua experiência que você se identifica tanto com isso, que isso aqui fica totalmente ofuscado. Esse que é o problema. Porque o ponto é que quando você não cria, você pega isso aqui e você para de criar resistência a isso aqui, quando você para de criar resistência em forma de crença, pensamento, emoção e ação, quando você para de criar resistência, você flui através da essência do seu ser. E aqui é quando você entra em fluxo com tudo o que há. É quando você para de gerar resistência. E aí você só pega o seu navio e o vento, ele é favorável o tempo inteiro. Ah, mas aí eu tô sempre pensando, por exemplo, né? Ah, eu tô sempre pensando nas coisas que eu quero. Só que aí como é que você tá pensando nas coisas que você quer? Você está pensando na perspectiva de que você já tem, na perspectiva do quanto você é feliz por ter isso, ou você está na perspectiva da carência, da falta, de como você ainda não chegou lá? Entende esses exemplos que eu dou? Você está num padrão vibracional, né, de ansiedade ou de realização, de satisfação, de alegria. Você pode construir a narrativa que você quiser para tudo. Isso é uma tecla que eu bato muito, né? Você pode acreditar no que você quiser sobre qualquer coisa. E de acordo com o que você acredita, é como é, porque é dentro antes de ser fora. Então, a verdade é que se você acredita, isso é muito doido. Mas se você acredita que você está rodeado por pessoas confiáveis, você vai estar rodeado de pessoas confiáveis, porque as pessoas que não são confiáveis, elas não vão estar perto de você. Não é que elas deixam de existir, mas elas param de interagir contigo. E no momento que, se caso você conheça alguém que é incompatível com isso, essa pessoa vai ser repelida, ela vai sair. Se você entender isso, filho, tudo vai mudar pra você completamente. Porque o que acontece, né? Essa questão de padrão frequencial. Vamos lá, é como se você tivesse uma rádio que é 105 FM e lá só toca música clássica. E aí tem uma outra que é 88.5 FM que toca axé. Se você sintonizar na 105, você vai ouvir música clássica. Mas aí você está querendo na 105 ouvindo axé. Entende o que eu estou falando? É como se você não tá na frequência do que você deseja de verdade. Você tá indo num outro lugar, né? É como se você estivesse em uma outra rádio. Você tá esperando obter algo que tem uma frequência X, estando numa frequência Y. No final, é simples assim, tá? É simples assim. Você obtém aquilo que você deseja quando você ancora uma vibração específica, tá? Ah, mas como é que eu vou saber qual que é a vibração daquilo que eu quero? Vou te dar o pulo gato sobre frequencial, que é, cara, confia em um único padrão de pensamento que você pode confiar nele. Que assim, tipo, pra simplificar pra você, tá? Se o seu padrão de pensamento for um padrão otimista, de que você tá esperando o melhor das coisas, que você vê o melhor nas coisas, né? Um padrão otimista. E se emocionalmente você estiver num padrão de amor, gratidão e alegria, pronto. Ah, existem outros padrões, existem outras coisas que você pode fazer, existem. Mas se você resumir tudo a isso, pronto. Você já desbloqueia. Se 99% do seu tempo você estiver simplesmente nesse lugar, e obviamente realizando ações que tem a ver com isso, realizando, né, acreditando em coisas que têm a ver com isso, desbloqueou, tá?
E aí a gente entra no fator X.